Fala pessoal, temos o prazer de anunciar que o futuro chegou. Hoje em dia existe um número tão grande de videogames que qualquer um pode encontrar algo que goste. Você gosta de jogos de atirador, jogos de cavalo, lutar contra um zumbi, afogar pessoas nas piscinas? Os criadores de jogos devem ter algo para você. Alguns jogos podem ser jogados em apenas algumas noites, e isso, claro, não é muito legal, especialmente quando você quer aproveitar bastante o mundo virtual. É por isso que no vídeo de hoje reunimos alguns jogos que podem levar meses, anos ou até a vida toda para terminar. Vamos lá! Google T-Rex. O minijogo da página de Sem Conexão com a Internet foi adicionado ao Google Chrome em setembro de 2014 como um easter egg. Mas por que um dinossauro, você deve estar se perguntando? Segundo os criadores do jogo, a pessoa que fica sem conexão com a internet retorna à era pré-histórica. Segundo as estatísticas, o minigame é jogado cerca de 270 milhões de vezes mensalmente. A maioria dos usuários é de países onde a conexão com a internet não é a mais confiável, como a Índia, Brasil e a Indonésia. Com o tempo, o dinossauro se tornou tão popular que os desenvolvedores adicionaram ao navegador um link especial para poder jogar o jogo a qualquer momento. Mas quanto tempo leva para completá-lo? Existe algum fim para ele? Só os criadores sabem a resposta a essas perguntas. Segundo eles, o limite estabelecido é para que leve cerca de 17 milhões de anos para completar o jogo. Nada mal para um joguinho com um dinossauro, mas é pouco provável que o teclado possa aguentar todo esse tempo. The Witcher 3 Wild Hunt. A terceira parte das aventuras de Geralt de Rivia foi lançada em maio de 2015 e se tornou um dos poucos jogos para os quais as pessoas tiram férias. O mundo criado pelos desenvolvedores de Wild Hunt é tão real que você pode admirar as paisagens da cidade e da natureza por horas. Além disso, cada personagem parece uma criatura viva e não apenas um personagem não jogável com um par de frases. As missões secundárias são feitas com os mesmos detalhes que as missões principais, e a história é tão complexa que mantém o jogador em suspense durante todo o jogo. Mas, e o tempo do jogo? Um testador experiente conseguiu passar pelo Wild Hunt em 25 horas, mas ele pulou todos os diálogos e cinemáticas, e usou atalhos e truques, ou seja, em vez de uma exploração do mundo interessante e bonito do jogo, ele só correu e lutou. Meio sem graça, não é mesmo? Se você jogar tranquilamente, mas sem se desviar do enredo, então levará 31 horas. No entanto, se você quiser completar todas as missões secundárias, receber pedidos, desocupar aldeias, procurar por tesouros e fazer outras coisas de magia, então você gastará de 466 a 433 horas. Mas os loucos pelo mundo do The Witcher foram superados por um usuário do Reddit chamado Bruno Prince Paulson, da Suécia, que em meados de abril de 2018 relatou que passou mais de 1.800 horas em The Witcher 3, e mesmo assim não completou o jogo. The Elder Scrolls V Skyrim. Em 2011, a Bethesda Game Studios lançou o Skyrim, e agora, já há mais de 7 anos, todos os fãs da fantasia nórdica e lendas do universo jogam The Elder Scrolls. E não apenas jogam, mas o repetem várias vezes. Alexa, play Skyrim. O lendário Skyrim é repleto de mods, conteúdo para downloads e reedições, o que torna o jogo ainda melhor, mais interessante e mais interativo. Caso contrário, ele simplesmente não seria tão popular e não ganharia a quantidade de conteúdo que os fãs criam fora do jogo. Artes, vídeos, memes, paródias. Não dá para negar que os criadores do Skyrim conseguiram criar um universo quase real. E logo depois que o jogo foi lançado, o estúdio Bethesda realizou uma competição entre dois funcionários para descobrir a rapidez com que era possível completá-lo. Descobriu-se que a missão principal pode ser completada em apenas 2 horas e 16 minutos. Mas se você já jogou Skyrim, então você sabe que uma corrida tão rápida pela trama dificilmente pode ser chamada de uma jogada de verdade. O jogo exige muito mais tempo de um fã atencioso, de 710 a 1377 horas, se você for explorar o mundo o máximo possível e alterar seu personagem. No entanto, muitos fãs acham que é impossível chegar até o fim de Skyrim.
Fallout 4. Outra criação da Bethesda Game Studios leva os jogadores para o mundo do pós-apocalipse, com toda a sua devastação, caos e outras amenidades. Apesar das críticas negativas de alguns usuários, o Fallout 4 recebeu muitos troféus e foi o ganhador de prestigiosos prêmios e reconhecido por publicações de jogos. Este é um produto com um mundo, um enredo e personagens cuidadosamente elaborados, então temos que relevar algumas coisinhas. Dizem que neste jogo todos podem encontrar algo para si, apesar de todas as falhas. E não é de se surpreender que para completar o jogo serão necessárias 326 horas. Para comparação, uma simples passagem pelo enredo leva apenas 17. Mas qual é o prazer nisso quando você pode mergulhar na atmosfera do mundo apocalíptico? A propósito, no dia 16 de fevereiro de 2016, a Bethesda Softworks anunciou o lançamento de 6 add-ons, e depois que eles foram lançados, expandiram ainda mais o mundo do jogo e alongaram sua duração. Dark Souls 2. Existem jogos que podem ser concluídos com relativa facilidade. Bem, você sabe, mantendo a concentração, reagindo rapidamente, ficando atento. Bem, isso definitivamente não se aplica a Dark Souls. A empresa japonesa From Software é conhecida por jogos extremamente difíceis. Primeiro, o estúdio fez o jogo Demon's Souls para o PlayStation 3, e em seguida a famosa série Dark Souls apareceu. Esses são jogos que não dá para acabar rápido, nem se a pessoa quiser. Esta é uma série absurdamente difícil para aqueles que não têm nenhum medo de dificuldades e ficam animados quando têm que lutar repetidamente com adversários fortes e às vezes sofrer derrotas virtuais. Mas, se na 10ª tentativa de derrotar o chefe, você fica com raiva, joga o joystick na tela, bate os pés e assusta os outros, então esse jogo definitivamente não é para você. É necessário se acostumar com a mecânica de Dark Souls e entender o que seu personagem pode e não pode fazer, e só então, passo a passo, explorar esse mundo sombrio cheio de criaturas verdadeiramente nojentas. O jogo pode ser concluído 100% em 309 horas. No entanto, não temos a estatística de quantas células nervosas você gastará. Kingdom Come Deliverance. Este jogo acontece no reino da Boêmia em 1403, no contexto do conflito entre o rei Venceslau IV e o seu irmão Sigismundo. Mas nem pense que isso é algo chato. Antes de tudo, Kingdom Come Deliverance é um jogo com um mundo aberto que permite ao jogador viajar livremente pela República Tcheca medieval, independentemente de encontrar lugares e tarefas interessantes. Isso sem contar o enredo, é claro. Além disso, esse jogo se destaca pela autenticidade histórica. Os criadores do jogo foram muito cuidadosos ao reproduzir os detalhes, como as roupas, as armas, a arquitetura e a estrutura social da época. Adicione outras piadas realistas, como a necessidade de dormir e comer para não morrer, roupas que se desgastam, comida que estraga, diferentes tipos de armas. Tudo isso combinado com o mundo aberto faz com que o Kingdom Come Deliverance não seja apenas interessante, mas também muito longo. Você pode mergulhar na verdadeira Idade Média por até 153 horas e, de acordo com alguns dados, a exploração máxima desse mundo levará de 200 a 300 horas. Final Fantasy XV. A série Final Fantasy sempre teve muito sucesso comercial. Para se ter uma ideia, no momento, esse jogo já vendeu mais de 100 milhões de cópias ao redor do mundo. Isso coloca Final Fantasy em 6º lugar na lista de séries de jogos mais vendidos em toda a história da indústria de jogos. O jogo Final Fantasy XV não está relacionado com os jogos anteriores da série Final Fantasy. Ele foi o que levou mais tempo para ficar pronto. Os criadores levaram quase 10 anos para levar o jogo à perfeição. O resultado foi um mundo gigantesco que pode ser explorado a qualquer momento, um sistema dinâmico para mudar dia e noite, várias condições climáticas. Por causa do fluxo realista do jogo, os personagens são forçados a fazer paradas para comer e dormir. Depois de uma noite sem dormir, eles se saem pior nas batalhas e se queixam de fadiga, ou seja, o jogo é mais realista. Isso apesar do fato de que os personagens da trama estão à procura de um misterioso cristal mágico. Quanto ao tempo, um jogador do Japão
conseguiu chegar aos créditos finais em 13 horas, 16 minutos e 26 segundos em tempo real. Mas ele cumpriu as missões do enredo e fez tudo muito rápido. Para explorar completamente todas as missões e outros bônus do jogo, são necessárias pelo menos 190 horas ou até mais. Dragon Age Inquisition. O primeiro jogo, chamado Dragon Age, levou cerca de 5 anos para ficar pronto e foi lançado em 2009. Desde então, a indústria de jogos passou por grandes mudanças e, portanto, Inquisition, que foi lançado em 2014, era muito mais moderno. Os criadores prepararam 6 versões diferentes dos personagens principais, cada uma com seu próprio histórico. O jogador pode escolher seu personagem, gênero, raça, voz, nome e personalizar sua aparência. Dependendo da raça escolhida, o jogador recebe vários bônus. Por exemplo, os elfos têm proteção contra ataques de longo alcance e os anões são mais capazes de resistir à magia. As classes continuam sendo 3: guerreiro, ladrão e mago. Como nas partes anteriores da série, o jogador controla não apenas seu personagem, mas também o esquadrão de parceiros que ele reuniu. Os locais em que a ação ocorre se tornaram muito maiores do que nas partes anteriores da série. Além disso, eles podem ser usados contra inimigos. Por exemplo, é possível derrubar uma parede em alguém, bastante conveniente. Para apreciar completamente o mundo do Inquisition e suas reviravoltas na história, são necessárias umas 270 horas. Movendo-se apenas através do enredo principal, o jogo pode ser concluído em 33 horas. GTA V. Como muitos especialistas dizem, o GTA V foi o último jogo single-player da Rockstar Games. Foi lançado em 2013 e se tornou um verdadeiro avanço no campo de jogos de ação e aventura com um mundo aberto. Honestamente, é difícil até classificá-lo como um jogo. Na verdade, este é um filme interativo que você pode reproduzir e assistir por mais de 250 horas. Se você se concentrar apenas no enredo principal, levará apenas 23 horas. Obviamente, as pessoas que amam completar os jogos correndo conseguiram superar esses números. O recorde mundial de conclusão desse jogo é de apenas 10 horas, cheias de condução, voos, corridas e apenas as missões principais. Mas achamos que mesmo em um ritmo tão frenético, um jogador consegue se divertir nesse jogo. Isso porque os criadores do GTA V conseguiram fazer um mundo verdadeiro, do qual é impossível se desgrudar. Come on, you drive. You drive, let's go. Diablo 3. A terceira parte do Diablo saiu em 2012 e no primeiro dia de vendas vendeu mais de 3,5 milhões de cópias e estabeleceu um novo recorde de velocidade de vendas para jogos de PC. Durante a primeira semana, um total de 6,3 milhões de cópias foram vendidas, ou seja, este é um jogo muito popular. A jogabilidade de Diablo 3 é muito semelhante às partes anteriores. O enredo contém 5 atos, o jogo tem 7 classes de personagens e cerca de 35 animações de morte para cada monstro. O Diablo 3 pode ser rapidamente passado em 11 horas, mas se você realmente quiser ver tudo o que os autores prepararam, você pode ficar preso no jogo por mais de 400 horas. Há níveis secretos, por exemplo, um dos quais é habitado por unicórnios e ursos de pelúcia, e um outro que é uma cripta habitada por monstros com os nomes dos desenvolvedores do jogo. Ei! Pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.